Olá pessoal do nono ano, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, remotas, e iremos trabalhar hoje um conteúdo que é uma espécie de continuação do assunto anterior, pois no assunto anterior nós discutimos um pouco sobre o continente asiático, certo? O relevo, hidrografia, as questões naturais do continente asiático, ok? E hoje nós vamos trabalhar a Ásia, Só que no aspecto populacional. Vamos falar sobre a população da Ásia, A sua diversidade cultural e a economia, ok? Da Ásia, certo? O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que o continente asiático, pessoal, é o continente mais populoso do mundo, Dos 5 continentes habitáveis, a Ásia é o continente mais populoso do planeta, Nós temos na Ásia os 2 países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia, certo? Os dois passam de 1 bilhão de habitantes, A Índia já chegou à marca de 1 bilhão também. A China tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, certo? Então, são os 2 países mais populosos do mundo, E devido ao crescimento populacional, alguns países adotaram, um controle demográfico, como é o caso da China. A China é um país mais populoso do mundo, como eu disse, com mais de 1 bilhão de habitantes. E durante muitos anos, a China adotou uma política de controle de natalidade, onde o casal, ele só poderia ter, no máximo, um filho. Em 2015, essa lei foi alterada e hoje na China o casal ele pode ter até 2 filhos, ok? A Índia também adota uma espécie de controle de natalidade, onde há uma política de esterilização das mulheres, fazer cirurgias para evitar que elas tenham muitos filhos, certo? Então há essas políticas de controle de natalidade em alguns países asiáticos. E outra coisa, gente, como eu disse, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, só que a distribuição populacional dos seus habitantes ela é irregular, certo? Ela não é homogênea. Em algumas áreas a densidade demográfica é muito alta, muito elevada. Em outras áreas do continente ela é mais baixa, Então a distribuição populacional ela é bastante irregular, certo? Da população desse continente. Outra coisa que acontece também em relação à questão populacional são as desigualdades socioeconômicas, Parou um caminhão aqui em frente aqui a minha casa, E tá fazendo esse barulho, mas eu acho que dá pra gente continuar. Essa é a vida de professor dando aula de forma remota, Mas existem muitas desigualdades socioeconômicas na população asiática, certo? Você tem países como o Japão, como a Coreia do Sul, onde a população tem uma condição de vida melhor, uma condição de vida socioeconômica melhor. O IDH desses países são bons, são melhores, as pessoas têm mais acesso a empregos, a um trabalho mais digno, acesso à educação, saúde. Só que existem outros países que o IDH é muito baixo, as pessoas têm muita dificuldade de sobreviver, de condições de vida, de acesso à educação, acesso à saúde, como por exemplo o Afeganistão, a Síria, são países que têm um IDH muito baixo, Então há essa desigualdade socioeconômica nos países asiáticos. Enquanto você encontra, como eu disse, o Japão, Coreia do Sul, que são países que têm um IDH muito bom,
você encontra outros com IDH muito baixo, né? Lembrando que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? E ele leva em consideração 3 fatores na hora de fazer a sua avaliação, que é educação, saúde e renda. Então há essa desigualdade muito grande, desigualdade socioeconômica na Ásia, né? Nos países asiáticos, certo? E outro ponto que a gente quer destacar aqui no assunto é a questão da urbanização, né? E a pressão que tem sobre o meio ambiente, certo, pessoal? Embora a Ásia tenha a maior população do mundo, né? Uma boa parte, da metade, ainda vive no campo, né? Na zona rural. Só que existe na Ásia grandes aglomerações, grandes cidades, como é o caso de Pequim, né, na China, Tóquio, no Japão, Nova Delhi, são grandes cidades que aglomeram muita gente. Então houve um processo de urbanização, de crescimento dessas cidades, né, onde a cidade se expandiu, cresceu bastante, né, e atraiu muita gente para essas cidades e elas se tornaram metrópoles, megalópolis, como é o caso de Tóquio, no Japão, né? Embora a maior parte da população da Ásia, como eu disse, ainda viva no campo, na zona rural, mas a gente tem grandes metrópoles, grandes cidades na Ásia e que acelerou esse processo de urbanização, de crescimento, de industrialização dessas cidades asiáticas, como eu disse, Tóquio, Nova Delhi, que é na Índia, Xangai, na China, né? A própria Pequim, como eu falei, né? Então houve esse processo de urbanização de algumas cidades asiáticas. E também outro ponto que eu quero destacar em relação à população é que existe uma diversidade cultural e religiosa muito grande, certo? Existe uma diversidade cultural, o idioma mais falado na Ásia, certo? É o mandarim, né? Tem o árabe, tem o japonês, são os idiomas, o eslavo tem o inglês também, mas o idioma mais falado na Ásia é o mandarim, ok? E isso traz uma diversidade cultural muito grande, a diversidade religiosa, né? Existem muitas religiões onde há uma tolerância, né, religiosa em alguns lugares, né? Só que em outros lugares não existe essa tolerância na Ásia, como é o caso do conflito entre árabes, né, e israelenses, por questões religiosas, né, não só questões religiosas, mas também disputa de território. Então há essa diversidade cultural, né, na cultura asiática, entre os povos, né, entre os países que formam a Ásia, e há também essa diversidade religiosa. Em alguns lugares há uma certa tolerância, né, respeito à religião, em outras, no caso, há conflito por causa de questões religiosas, como a questão dos árabes e dos israelenses. Ok, gente? O assunto ele tem mais coisas, né, tem outros pontos, só que eu não quero me alongar muito para que o vídeo não fique longo, né, e que não fique cansativo. E os outros pontos a gente vai discutir durante a nossa aula lá pelo outro aplicativo, tá bom? Então eu termino aqui, né, a gente vai discutir essas questões do que eu falei aqui durante a nossa aula, tá bom, pessoal? Valeu, um abraço a todos.